Hola chiques, como estão? Bem-vindos a uma classe mais e agora a gente vai ver como é que funciona essa terceira parte da prova escrita que vai involucrar, que é envolver, né? Amo essa palavra, involucrar, que vai involucrar eh, tanto a parte escrita em si, mas também a parte de compreensão leitora, porque você vai ter que entender um primeiro texto para escrever o seu segundo texto. Então, é uma prova bastante completa aqui, como eu falei para vocês. Você não é nível básico, tá? Nível intermediário. Então, você precisa sim ter essa boa base do espanhol para você compreender textos de complexidade intermediária, digamos assim. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o exemplo A do próprio C, né? Vocês sabem que eles disponibilizam esses exemplos aqui para a gente e a minha função é facilitar para vocês entenderem melhor como funciona. Então, a gente tem aqui os teleshow um diário. O que é um diário? O espanhol argentino aqui é um jornal, porque em outros países se fala periódico. Se eu falar periódico, vão entender? Sim, você pode escrever, mas você precisa entender como é que eles falam lá, tá? Em um diário, o seguinte artículo acerca da educação física. Então, é um artigo de opinião, provavelmente. Escribam na carta de lectores, al diario, en la que comentan las opiniones del profesor español Juan de Mairena e expone sua própria opinião acerca do tema. Então, você vai ler um artigo e a partir desse artigo você vai escrever uma carta. Então, veja que você não pode escrever uma carta sem entender do que se trata o artigo, porque o tema da sua carta vai ser justamente comentar a opinião do autor desse artigo. Conseguiu entender como funciona? É bem legal, porque eles conseguem avaliar o aluno de uma forma mais completa, né? Não simplesmente dentro de caixinhas. Então, se você consegue ler e compreender, você consegue escrever e vice-versa. Então, vamos lá. Aqui tem um artigo, não é um artigo muito longo, você consegue ler aqui rapidamente, e aí você já vai taxando lá as partes mais importantes do texto para você colocar dentro da sua carta. E aí, eles colocam aqui, a continuação, sua carta de leitores. Deixa eu voltar aqui o começo, que eu lembrei agora que a gente não leu essa parte aqui, tá? Justamente onde eles falam das linhas, ó. Em la terceira parte, que evalua a produção escrita, encontramos as atividades 4 e 5. Lembra que você vai ter que escrever dois textos, né? Eu já tinha falado para vocês. En ellas se les pide a los candidatos que escriban dos textos de entre 15 e 20 linhas, tá? Provavelmente essa informação nem esteja lá na sua prova, mas como você leu esse arquivo aqui do SEI, então você já vai chegar na sua prova sabendo mais ou menos a quantidade, porque lembra-se que eles tinham dito que não tem quantidade específica, mas aqui a gente já tem uma recomendação, que é que eles esperam de você. Os textos devem cumprir com a consigna, né? Então, se é uma carta que você tem que escrever, você precisa, de fato, pegar as informações daquele artigo e incorporar na sua carta dentro do gênero textual carta, seguindo aquela estrutura, não é sair escrevendo de qualquer forma. ¿Qué más? Tienen que ser adecuados al género, ¿no? Propósito, construir adequadamente la relación entre el que se escribe e el que se recibe el texto, né? Então, autor e leitor, eu preciso ler sua carta e entender bem o que é que ela está falando. A modo de exemplo, se se solicita escribir un email a un amigo ou a un compañero de la facultad, el registro debe ser informal. Então, olha esse exemplo que bacana que eles dão. Seguir exatamente ao propósito comunicativo. Se ele pede para você escrever um e-mail para um colega da faculdade, você não vai escrever formal, estimado senhor. Não, você vai escrever informal. Olha, amigo, como andás? Olha, Pedro, olha, Débora, como andás? Que tal? Si se pide escribir un informe o artículo de opinião, o registro deve ser adequado para o destinatário, que é um público geral, docente universitário, leitor da revista. Então, quando eu escrevo para um público grande, eu não escrevo no vos, então, um pouco eu escrevo nos te, eu escrevo nos tedes, né? Ou então eu busco ali, como no artigo de opinião, eu busco escrever de uma forma mais impessoal, porque eu não estou falando somente com uma pessoa, estou falando com um público geral, tá bom? Então, agora sim, a gente pode voltar aqui. Já vimos as recomendações.
Então, aqui eles vão deixar um espaço, né, que obviamente não vão ser só 4 linhas como está aqui, um espaço para você escrever a sua carta de leitores. Como é uma carta de leitor, Débora? Você vai escrever uma carta como qualquer outra, mas aí lembrando que você está mandando essa carta para um jornal, para que o jornal publique, tá? Então, se você entrar lá no site do Clarim, do La Nación e colocar carta de leitores, você vai ver que várias pessoas leram uma notícia, como esse artigo aqui, no jornal, ficaram intrigadas, quiseram comentar e mandaram uma carta ou e-mail para o jornal vai lá e publica, tá bom? Só que lá você vai ver cartas não seguindo uma norma padrão, como se trata de uma prova, a gente precisa seguir essa norma. Então, eu tenho aqui alguns modelinhos para vocês, ó. Inclusive, esse mesmo arquivo, ele está lá no módulo, né, do Certeia, também mini curso do Certeia, porque são gêneros que eles conversam entre si, né? Certeia é a prova da UNLP. Então, a gente tem aqui uma carta. Olha, essa carta, ela é para um jornal. Estimados redactores do periódico Mundo N. Então, aqui eu coloquei o nome do jornal, né? A gente pode colocar dele diário também. Cartinha tem que colocar 2 pontos, tá? E aí você faz uma apresentação do motivo da sua carta, né? Faz uma introdução, depois você vem aqui com a sua opinião. Como é carta, você vem falando de uma maneira pessoal, né? Ali é a sua opinião. Então, você pode usar o show, como aqui ele fala, em minha opinião, tá? Aqui, ele segue, então, a carta, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu recomendo que você coloque até 2 parágrafos de desenvolvimento. Débora, pode ser só um? Pode, não tem problema, tá? Principalmente se a sua letra for grande. E aí você passar das 20 linhas. Embora não tenha número máximo, né? E aí no final você faz uma conclusão dizendo o que é que você espera, saludos cordiales, característica formal, atentamente, nombre e apellido. Observação aqui, gente, carta e e-mail sempre tem assinatura, sempre tem lá firma no final. Se for uma carta formal ou um e-mail formal, você precisa colocar nome e apellido. Tem gente que só coloca, sei lá, Débora. Débora existe um montão no mundo. Eu sou a Débora Araújo, é o que me caracteriza. Ai, Débora Araújo também tem um montão. Tá, mas eu sou a Débora Araújo, entre as que tem. E outra coisa, não coloca ponto final. A gente não coloca ponto aqui, porque não é uma oração, tá bom? Não precisa de ponto. Então, se for um e-mail para um amigo, coloca só o primeiro nome. Mas se for uma carta ou um e-mail formal, você coloca nome e apellido, tá bom? E aí você pode colocar saludos cordiais, les saluda atentamente, que a gente tem vários outros modelos, ó, de como terminar uma carta formal, né? Ó, atentamente, nombre e apellido, aqui novamente, ó, graças por sua atenção, quedo à disposição. Embora isso aqui para um e-mail, para uma carta, para um jornal não seja necessário, porque você não está solicitando nada. O jornal ele não vai te fornecer nada. Ele só vai publicar a tua opinião, tá bom? Muitas graças de antemano, atentamente. No português a gente usa atenciosamente, no espanhol é atentamente, cuidado para não confundir, tá bom? Então, muita atenção a essa estruturazinha da carta, ó. Começa com uma boa apresentação e a gente pode começar com estimado senhor diretor, estimada senhora Aguado, muy senhores míos, é um saludo formal também, estimados amigos de la papeleria. Então, aqui, como se trata de uma carta para um jornal, eu coloquei dessa forma como exemplo para vocês, tá bom? Carta formal para um periódico, para um diário, e aí você vai colocar as opiniões, né? Vai comentar aqui a opinião do professor Julio, tá certo? Vamos seguindo aqui. Próxima. Usted, como leitor del blog, ou seja, um blog, ele que aparece no seguinte artigo, escreva um comentário de ao menos 15 linhas. Olha, ele falou que é a quantidade mínima de linhas para expressar sua opinião no blog sobre o turismo de la pobreza. Então, você vai responder, comentar o blog. Você não vai criar o blog, tá? O blog ele já está feito. Esse aqui é o post do blog. Você vai comentar, fazer um comentário de pelo menos 15 linhas, por isso que ele já deixou claro, porque comentário por comentário, você pode pensar que é um comentário de Instagram, né? Vai lá, comenta, muito bom o seu comentário. Muito bom a sua postagem, não. Você precisa ser um pouco mais crítico, tá? Então, você vai ler aqui sobre turismo de pobreza, solução ou exhibição. Muitas pessoas que vão aí para a África, para vários lugares, aí tiram foto, né? Mostram, nossa, eu estou aqui cuidando. Então, isso é um turismo chamado turismo de pobreza por esse autor. Então, é uma solução, eles vão para
ajudar ou eles vão para se exibir? É um tema bem crítico, né? Como os temas que vão aparecer aqui no SEI. E aí você vai colocar aqui o seu comentário acerca disso, tá bom? Isso aqui não tem muita estrutura, não. Você vai simplesmente comentar. Então, você não precisa saludar, estimado, nem nada, não, tá bom? No final, se você quiser, você pode colocar o seu nome e apellido, mas também não é necessário, não é obrigatório, até mesmo porque quando você está escrevendo num blog, já aparece lá o seu nome, né? Você precisa ter um usuário, etc, tá? Vamos seguindo. A partir de las siguientes opiniões acerca do turismo massivo é um turismo em massa, né? Muita gente. Escreva um texto de opinião para publicar no blog da cidade onde você vive. Então, aqui, ó, na tarefa anterior, a gente já viu aqui um textinho, né, de opinião, que você vai publicar em um blog, tá? Então, que é a turismofobia? Interessante, né? Turismofobia, como não tem acento, a sílaba tônica é a anterior. Então, você vai ler aqui, ó, coisas a favor ou em contra, la turismofobia e tudo isso. E aí você vem publicando no seu blog. Deixa eu te dar aqui um modelo de blog. Escrever em um blog. Saludos, apresentação, olá a todos, me chamo Núria, sou brasileira, empecé a estudar por minha conta esse maravilhoso idioma. Então aqui eu estava falando sobre o espanhol. Era um blog sobre idiomas, tá? Experiência com o idioma, então ela usou o passado. Recomendação final, geralmente usa o subjuntivo. Aqui também tem outro exemplo, tá? Então você pode escrever sim dessa forma, mas lembre-se que é um texto de opinião que eles estão pedindo aqui, ó. Escreva um texto de opinião. Então, você vai escrever a sua opinião acerca da turismofobia. Precisa ser algo mais formal. Esses modelos que eu mostrei aqui para vocês são informais. Então, agora deixa eu trazer para vocês modelos de artigo de opinião. Artículo de opinião, que é o mesmo que texto de opinião. Você vê que é algo mais formal, né? Desde há muito tempo, a marihuana é utilizada a fim de alcançar o tema desse artigo aqui é a marihuana, o seu vai ser turismofobia, tá? Então, mesma estrutura lá da carta, só que não vai ter saludo, nem firma, nem despedida al final. É introdução, apresentando o tema, 2 párrafos de desarrollo, pode ser um também, e a conclusão. Eu acredito que o seu texto vai ser menor do que esse aqui, tá? Esse aqui já tinha esses modelos prontos que a gente usa tanto para o CRT como para o CL, como exemplo. Mas como é texto à mão, geralmente eles dão mais linhas do que tem isso aqui, então acho que você não vai conseguir escrever tudo isso, também não sei qual o tanto de espaço que eles vão te dar para escrever. Mas aí você vai treinando antes, né, para você ter essa noção de como é a sua letra, de quantas linhas ocupa a sua letra, tá? Então, esse aqui é um exemplo de texto de opinião para vocês. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. E busque usar esses conectores de nível mais intermediário, né? Como começar? Desde há muito tempo. Aí aqui, ó, efetivamente, por cierto, por lo tanto, además, né? Em suma, esse aqui não. SOS, que seria um conector. Então, busque usar esses conectores mais formais, que eu vou deixar também aqui uma lista de conectores para vocês aplicarem e mostrarem que você tem vocabulário. Tem muita gente que fica só no pero, no mas, né? Mas, que é mais, com i. E aí, isso é muito básico. Busque usar outros também. Vamos aqui para mais uma? Ejemplo a actividad 5. Sus compañeros de facultad le proponen hacer un trabajo en equipo para presentar en una de las materias de la carrera. Carrera é a faculdade, é o curso, a graduação. Usted no tuvo buenas experiencias cuando trabajó en grupo. Perdón, escríbales un correo electrónico para aceptar ou rechazar a proposta e justifique sua decisão. Então, aqui, gente, vai ser um texto que informal. Mas como você estará escrevendo para eles, né? Tanto que ele fala, escriba-les, você vai escrever para eles, então você não vai usar o vos, porque são várias pessoas que vão ler. Então você vai falar no ustedes. Muita atenção à proposta que eles estão pedindo aqui para você, tá? Eles querem ustedes. Então você vai falar, olá, companheiros. No caso aqui não precisa de estimados. Por que não precisa, Débora? Porque é informal, né? Então, olá, aí você fala companheiros, e aí você vai, estou muito contente, mentira, né? Que aqui você fala que você nem quer trabalhar com eles. E aqui ele te deixou livre para dizer que você vai aceitar trabalhar com eles, mas aí se você aceitar, você vai ter que colocar condições,
tem que seguir aqui, você não gostou, tá? De trabalhar em equipe, ou você vai dizer que não, vai preferir fazer sozinho, embora isso te gere mais trabalho, etc. Então, você vai justificar a sua decisão. Por que que você quer trabalhar com eles? Vai colocar ali alguma condição e vai falar da sua experiência ou vai rejeitar. Lembra de se manter entre 15 e 20 linhas, tá bom? E aí, no final, mesma coisa da carta. Você vai colocar aqui, ó, o seu nome, abraços, pode colocar saludos também e o seu nome, tá? Precisa colocar só o primeiro. Pode ser só um parágrafo tudo junto também, não tem problema. Vamos para mais um, acho que essa é a última. Isso, essa é a última. Vamos lá. Você, como estudante universitário, participa em um projeto de sua universidade para estudar o meio ambiente. Olha aí o âmbito acadêmico, né? Escríbales um correio eletrônico a seus companheiros a fim de invitar-los ao ciclo de cine ambiental e de convencer-los da importância de assistir ao evento. Gente, lembrando que assistir não é você ficar assim assistindo igual você está me assistindo agora, não. Assistir é frequentar, participar ou dar assistência. Tem esses dois significados, mas é um falso amigo, tá? Um falso cognato. Então, você vai escrever um e-mail, tá? Você escreveu um e-mail para os seus colegas, convidando-os para participar desse evento. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Você tem que elaborar um texto, reelaborar usando o vocabulário necessário com suas próprias frases, porque tem gente que só copia e cola, né? Então ele já deixa aqui claro, tá? É bacana, eu sei que ele já deixa tudo claro, pelo menos aqui nesse modelo, né? Diferente de outras provas, que não deixam tão claro assim, às vezes o aluno acaba pecando por isso, quando não tem um professor ali para lhe auxiliar e dizer o que ele tem que fazer. Então, aqui, ó, ele vai falar, o texto fala do que é o projeto, o evento, né, a data. Então, você vai, olha, companheiros, como estão? Les escribo porque quero invitar-les ao terceiro ciclo de cine ambiental. Será, aí você vai colocar fecha, o horário. Claro que isso aqui você vai ter que copiar igual, né, porque são os dados. E aí você convida, você fala por que é importante participar, por que gera interesse, se dá certificado, onde é que vai ser. E no final, espero na resposta, espero que eles gostem, etc. E pronto, tá bom? Com suas próprias palavras. Nossa, muita coisa, né? Aqui, gente, nós passeamos por e-mail, textos de opinião, blog e carta formal. Mas eles podem pedir um informe também, como a gente falou lá na frente, né? Que pode sim aparecer um informe. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo de informe. Esse informe aqui, ele é gigante, não se assustem, tá? Então, aqui é uma explicação do que é o informe, né? O informe, ele é como se fosse um resumo, que você vai resumir exatamente em linhas gerais, né? O que é que foi dito anteriormente, pelo áudio, pelo texto anterior. Então, você vai colocar uma introdução, você vai colocar o conteúdo, você pode dividir ele aqui em pontos principais e vai concluir, tá bom? Não, obviamente, não precisa e nem tem que ser desse tamanho, isso aqui é só um exemplo de informe real mesmo, mas é só para que vocês vejam que o informe, assim como uma resenha, é nada mais, nada menos do que o resumo de algo que já foi feito anteriormente. Você está ali para informar para a pessoa que não leu o texto, não escutou o áudio anterior, o áudio na fonte, mas ela vai conseguir entender através do seu resumo, da sua resenha, tá bom? Do seu informe. É isso, gente. Então, ó, se você está no curso, me manda aqui os textos para que eu possa fazer as correções, tá? E se você não está no curso, eu te convido a vir também, porque eu vou fazer as suas correções escritas e orais para você mandar bem nessa prova. Então, vamos lá agora para a prova oral. Tão temida a prova oral, mas é tão tranquilo, vocês vão ver. A gente se vê nessa prova.